Nesse vídeo vamos abordar 4 pontos. Número 1, vamos falar da sequência errada dos eventos finais antes da volta de Cristo. Número 2, por que essa sequência é a sequência errada? Número 3, a sequência certa de acordo com Mateus 24. E o número 4, o sinal que irá marcar o período anterior da volta de Jesus. Pois, se você não souber a visão correta, provavelmente você corre risco de ser enganado pela besta e o anticristo. Na visão da maioria, o fim do mundo aconteceria assim. Em uma bela manhã, você estaria em um dia normal do trabalho, ou na escola, ou na faculdade. E de repente, o sol escureceria, nuvens negras cobririam o céu e você ouviria trovões por toda parte. A terra começaria a tremer e de repente você ouviria um barulho de trombeta. O céu se abre e você vê ao longe uma pequena nuvem branca no céu. Conforme essa nuvem aumenta, você percebe que na verdade são anjos, e no meio dessa nuvem de anjos você vê um ser glorioso de luz, Jesus Cristo. Bem, e se eu te disser que de acordo com a Bíblia, essa visão não está totalmente correta? Você vai achar essa afirmação estranha? Diferente? Não me entenda mal, eu vou explicar. A maioria das pessoas acha que Jesus irá voltar sem que nada aconteça antes, que no momento em que Cristo de fato aparecer no céu, todos estarão tendo uma vida normal, mas de acordo com as profecias, isso está errado. Muitas coisas irão acontecer antes que irão perturbar a normalidade da vida. Mas então você pode perguntar, Nicolas, mas é aquele verso que fala que quando Jesus vir, todos estarão comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento? Eles vão estar vivendo uma vida normal? Bem, se você ler esse trecho de forma superficial e ignorar o que o restante da Bíblia fala sobre esse assunto, é provavelmente essa conclusão que você irá chegar. Mas, se analisarmos o contexto, Jesus estava fazendo uma comparação entre a destruição do mundo no dilúvio e a destruição do mundo na segunda vinda de Jesus. Preste atenção, na segunda vinda de Cristo, uns serão destruídos e outros irão sobreviver, da mesma forma que aconteceu nos tempos de Noé. Noé estava na terra com sua família, mas ele estava selado dentro da arca com a proteção de Deus, e os ímpios estavam selados para a destruição do lado de fora. Na Bíblia, selar tem o mesmo sentido de fechar. A gente pode ver isso em Daniel 7:4, onde o anjo diz a Daniel para encerrar as palavras, ou seja, fechar e selar o livro. Fechar e selar tem o mesmo significado dentro da Bíblia. No contexto da história de Noé, Deus fechou Noé dentro da arca, ou seja, ele selou. Da mesma forma irá acontecer o selamento do fim do tempo. Os justos serão selados com o selo de Deus e os ímpios serão selados com a marca da besta. Os ímpios continuarão a viver normalmente até que o juízo caia sobre eles. No caso do tempo de Noé, era o dilúvio, mas no tempo do fim será as 7 pragas, em sequência, finalizando com a 7ª, sendo que a 7ª é a volta de Jesus. Porém, os justos, mesmo estando na terra nesse tempo, por estarem selados, eles não sofrerão as pragas, da mesma forma que Noé e sua família estavam na terra. Porém, os justos, mesmo estando na terra nesse tempo do fim, durante as pragas, eles estarão protegidos, da mesma forma que Noé e sua família estavam na terra, e não sofreram um dilúvio. Preste bem atenção, antes, logo de Jesus voltar, os ímpios já saberão que estão perdidos, pois eles já estarão sofrendo as primeiras 6 pragas, antes de vir a 7ª, que é a própria volta de Jesus, propriamente dita. Tanto que em Apocalipse capítulo 6, os ímpios clamam enquanto estiverem sofrendo as pragas. Os ímpios diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Os ímpios aqui clamam de terror porque Cristo está vindo, é vinda a hora do seu juízo. Ou seja, eles estão com medo sabendo que estão já perdidos, antes mesmo de Cristo aparecer nos céus, porque eles já estão sofrendo das pragas. Quando Cristo estava falando no contexto da vida de Noé, ele disse que os ímpios não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Como explicar esse verso? Simples. Os que foram levados no tempo de Noé foram aqueles que morreram pelo dilúvio. Uns foram levados, ou seja, mortos, e outros foram salvos.
assim será também na vinda do Filho do Homem. Uns serão salvos das pragas e outros serão mortos. Mas enfim, por que eu estou te falando isso? Porque muitas coisas irão acontecer antes da vinda de Cristo. A imposição da marca da besta, a perseguição e por aí vai. E se você não entender a sequência correta, como é o que eu vou te mostrar agora, você poderá correr um risco muito grande de ser enganado e acabar recebendo a marca da besta. Bem, como eu sei que muitos não estão familiarizados com o livro de Apocalipse, hoje vamos ver a sequência dos eventos finais de um jeito mais fácil. Vamos descobrir a sequência de eventos através do sermão de Mateus 24. E você deve estar pensando, Mateus 24 de novo, a mesma história. Mas calma aí, eu tenho certeza que o que eu vou te explicar você nunca viu antes. Então deixe seu like nesse vídeo e se você gostar, por favor, compartilhe com outros amigos. Em Mateus 24, os discípulos fazem duas perguntas para Cristo. Primeiro, quando será a destruição de Jerusalém? Segundo, quando será o fim do mundo? Em Mateus 24, a Bíblia conta essa história. Diz, ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas ele lhes disse, não vedes tudo isso, ou seja, o templo? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, declara-nos quando serão estas coisas, ou seja, a destruição de Jerusalém, e que sinal haveria da tua vinda e do fim do mundo. Então prestem atenção, no capítulo 24, Jesus vai responder essas duas perguntas ao mesmo tempo. Ele misturou as respostas da destruição de Jerusalém e do fim do mundo. Por que é importante entender isso? Porque esses sinais vão servir tanto para a destruição de Jerusalém, quanto sinais para o fim do mundo. Logo, os sinais deveriam ser aplicados tanto para a destruição de Jerusalém, quanto para a geração que marcaria o fim do mundo. Jesus diz, em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Quando Jesus disse que esta geração não passará, ele estava se referindo tanto à geração dos discípulos quanto à geração do fim, para as duas gerações. Ou seja, todos os sinais deveriam ser vistos por quem? Pela geração dos discípulos durante o período em que aquela geração fosse viva. Mas também ele está se referindo à última geração, pois ele está respondendo duas perguntas. A geração do fim não passaria também sem que todos os sinais ocorressem. Preste atenção o que isso significa. Todos os sinais que ocorrem em Mateus irão ocorrer no período da última geração. Enquanto a última geração estiver viva, todos esses sinais irão ocorrer durante esse período e não desde os discípulos até os dias de hoje. Geralmente as pessoas pegam os sinais e espalham durante toda a história do mundo, desde os discípulos até aqui. Elas dizem, olha, haverá fome, pestes, terremotos, e elas pegam todos os eventos que ocorreram da história envolvendo fome, pestes e terremotos e dizem, olha só, Jesus está voltando. Mas isso não está completamente certo, está certo. Mas pense comigo, se essas coisas sempre ocorreram, fome, pestes e terremotos, por que essas coisas que sempre ocorreram seriam sinais? Olha, eu não estou dizendo aqui que Jesus não está voltando. Ele está. Eu acredito nisso. Amém? Mas o que eu estou querendo dizer é que a interpretação mais correta desse texto é o seguinte. Os terremotos, fomes, pestes sempre ocorreram. Perseguições do povo de Deus sempre ocorreram, desde os discípulos, Idade Média e por aí vai. Falsos cristos, como diz Mateus 24, sempre existiram. No tempo dos discípulos houveram vários. Agora, o que eu quero que vocês compreendam é que quando Jesus dá isso como sinal para a sua vinda, ele não está falando de qualquer falso cristo. Ele está falando de um específico, no contexto do último período da história terrestre. Quando ele fala de terremotos, fomes e pestes, ele não fala de eventos qualquer. Ele quer dizer eventos específicos que irão ocorrer durante a última geração. Pois se fossem coisas que sempre ocorreram, então não poderiam ser sinais, correto? E quando ele fala de perseguição e mortes, ele fala de uma perseguição específica e abre aspas, mundial, com um decreto de morte mundial. Nós estaremos vendo isso aqui em Mateus 24.
Esse texto, o texto de Mateus 24, só pode ser interpretado corretamente à luz de Apocalipse. Apocalipse fala que muita coisa irá ocorrer antes da vinda de Cristo. Fala do anticristo que personificará Cristo. Fala da marca da besta, que quem não acreditar e quem não receber será perseguido mundialmente. Fala de um decreto mundial de morte. Fala de pragas, fome, pestes e por aí vai. Tudo isso irá ocorrer antes. O mundo não vai estar totalmente normal e pã, Jesus vai vir. Não, na verdade, se você acreditar nisso, é muito provável que você aceite o anticristo no lugar do verdadeiro, pois é o anticristo que virá primeiro e do nada, fingindo ser Cristo voltando. Preste atenção, qual é o primeiro sinal que Jesus fala em Mateus 24? Acautelai-vos dos falsos cristos. É o primeiro sinal que ele menciona. No relato de Lucas, o primeiro sinal também é falso Cristo. E Paulo revela qual seria o primeiro sinal antes da vinda de Cristo também. Sabe o que ele diz? Está lá em 2 Tessalonicenses. Leia comigo. Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então, será esse filho da perdição, que é o mesmo anticristo ou falso Cristo, que virá primeiro. Ele é o sinal que falta para termos certeza de que Cristo virá no nosso tempo. Um falso Cristo capaz de enganar todo mundo com seus milagres. Quando isso acontecer, pode ter certeza que nós seremos a última geração. É a vinda do anticristo que irá desencadear todos os demais eventos da história terrestre. Por isso Cristo falou que a última geração não passará sem que todos esses sinais acontecessem. Esse será o sinal que falta para termos certeza de que o fim chegou, certo? Pois é ele que dará sequência nos demais. Quem é esse que Paulo fala aqui? Quem é o homem do pecado? Seria um homem, um político? Ou é uma simbologia? Bem, o verso seguinte esclarece isso para nós. É aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Perceba aqui que Paulo usa o verbo no presente. Ele está falando de um sujeito que existe no presente. E ele continua o verso. Ou é objeto de adoração, de sorte, que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Quem é esse, meus irmãos? É Lúcifer, Satanás. Ele é quem sempre se opôs contra Deus no céu. Ele se levantou contra todos os servos de Deus, os perseguindo. E a Bíblia fala que ele enganaria a muitos. E continuando o texto, diz que ele virá com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Ele virá com todo o engano. O que isso lembra? Apocalipse 13 fala de um poder que opera prodígios que irá enganar todo mundo, fazendo que a marca da besta seja aceita. Se você quiser saber mais sobre isso, eu fiz um vídeo aqui, no qual eu falo justamente sobre o que irá acontecer para que todos adorem a besta. É só ir no meu canal e assistir. Mas fique aqui, que ainda temos coisas muito importantes para falar. Continuando o verso, sobre a vinda do anticristo. Com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. E por isso, Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira. Aqui fala claramente que Deus irá permitir que o povo seja enganado, pois eles se rejeitaram à salvação. Por que Deus vai permitir isso? A Bíblia responde, ela continua, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Deus irá fazer isso, pois essa é a forma de Deus escancarar a maldade do coração do homem, separando os amantes da verdade dos amantes do erro. Bem, eu gostaria agora de revelar para você a sequência dos eventos finais. Eu infelizmente não vou poder abordar em detalhes com você. Não vou abrir todos os versos e talvez você fique com algumas dúvidas. Mas será um incentivo
para você estudar o livro de Apocalipse e de Daniel por você mesmo. Eu vou deixar o link para download de um material básico sobre Apocalipse aqui embaixo, para você estudar e começar seus estudos nesse assunto, tá bom? Bem, então qual é a sequência correta? É a sequência do livro de Mateus, capítulo 24, do verso 4 ao 14. Eu vou esperar você pegar uma Bíblia aí na sua casa e me acompanhar. Já pegou? Está aí com você a Bíblia? Então vamos lá, acompanhe comigo, Mateus capítulo 24. A sequência é essa. Primeiro, versículo 4 e 5. Falso Cristo ou anticristo. Esse é o primeiro sinal. Depois do falso Cristo, temos o verso 6 e 7, onde aparecem guerras e catástrofes naturais que acontecem especialmente depois da vinda do falso Cristo, que opera milagres. No versículo 8 fala que tudo isso é apenas o princípio das dores, pois ele continua dizendo, do versículo 9 ao versículo 13, que acontecerá perseguição do povo de Deus, mortes, traições, aumento da maldade e de falsos profetas. Isso acontece do versículo 9 ao 13. E depois disso, no versículo 14, fala que o evangelho é pregado a todo mundo e então virá o fim. E o que é o fim? É a destruição do mundo pelas 7 pragas, finalizando com a volta de Jesus. Bem, eu sei que eu não estou mostrando os versos bíblicos comprovando essa sequência, pois nós demoraríamos semanas aqui, literalmente, pegando desde o livro de Daniel até o livro de Apocalipse, os versos do Novo Testamento, do Antigo Testamento, mas eu espero que isso sirva de curiosidade para você baixar o material aqui embaixo e continuar estudando em casa, tá bom? Lembrando, nunca fique na palavra de homens, mas sempre busque estudar por você mesmo, mais profundamente, mais intensamente, pois o fim está perto e você precisa estar em comunhão com Deus para ficar de pé na vinda do Senhor Jesus. A maioria da humanidade, no momento da volta de Jesus, estará perdida naquele dia. Infelizmente, mais de 90% estarão totalmente perdidos. Mas não seja um daqueles a rejeitar o verdadeiro Salvador, o verdadeiro Evangelho e a verdadeira palavra. Pois pode ter certeza que irá existir um falso Salvador, um falso Evangelho, uma falsa palavra e um falso Cristo. Cabe a nós, individualmente, nos apegar ao verdadeiro. Eu gosto de fazer vídeos, mas eu te peço que você não fique esperando para ver meus vídeos e se alimentar deles, pois eu demoro a postar. Eu faço apenas um vídeo por semana. Por isso, você deve procurar a Bíblia e outras fontes de instrução. Baixe o material aqui embaixo, estude, não deixe para amanhã ou outro dia, pois talvez possa ser tarde demais. Então, nesse exato momento, se você permitir, é claro, eu gostaria de orar com você. Pode ser? Oremos. Pai amado, Senhor Deus, eu te peço nesse momento, Senhor, que Teu Espírito Santo venha nos guiar, estar presente com a pessoa que está me assistindo, Senhor, para que Tu venha instruí-la, cada vez mais dar a ela mais luz, mais iluminação da Tua palavra, para que ela venha, Senhor, realmente saber as Tuas verdades e discernir, Senhor, os eventos finais que estarão prestes a acontecer no mundo. Guia, Senhor, cada um de nós aqui, para que nós venhamos ser abençoados por Ti e trilhar os Teus caminhos. Te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém.